Agora Agora foi. certo, Iago. Aí sim. Agora sim. Eita, nós. Pô, Se Instagram tava aparecendo a Constituição, pô, não tá, tá lá escrito, mas não funciona. é, tá. Hoje em dia, infelizmente, tá bem assim mesmo, né? Caramba. Muito bem, mas deu certo, resolvido aí o problema. Iago, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa live e parabenizá-lo também pelo trabalho que você vem fazendo, compartilhando conhecimento. E nesta semana de aniversário, né, dos 33 anos de promulgação da nossa Constituição Federal, você preparou aí toda uma semana para homenagear a Constituição. Eu vi que ontem tive a oportunidade de assistir um pouquinho, eu estava em aula, mas consegui assistir um pouquinho ontem da sua live com o meu grande amigo César Babler, sobre impeachment, não é? Um tema Sim, aí cheguei. Eu muito vi um comentário seu interessante. lá. Oi? Eu vi um comentário seu lá. Acho que você E escreveu grande responsabilidade, e tudo. isso, exatamente. Muito, Não, bacana. muito bom, mas parabéns, viu, Iago? Eu estou aí à disposição de vocês, incentivo bastante essas práticas dos colegas, advogados, operadores do direito que vêm compartilhando conhecimento com todos. Imagina, Marcelo, eu que agradeço pela disponibilidade de poder fazer essa live. Eu que tive aula com o doutor na PUC Campinas, com um estágio supervisionado em prática penal, depois em Direito Constitucional no ProOrdem Campinas. Então, eu que agradeço pela disponibilidade e antes de começar a falar do tema em si, gostaria então de oficialmente dar uma boa noite a todos, né? Que agora sim a conexão conseguiu ser efetivada, né? E então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à live, então. E o tema de hoje, galera, é sobre a tutela constitucional do direito penal, junto com o Marcelo Valdir, o qual, além de professor universitário e professor de carreiras jurídicas, é advogado criminalista, mestre em direito penal pela USP. Então, o convidado é o Marcelo Valdir. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por, por, por ter aceito o convite e ter participado dessa missão junto comigo aí de celebrar os 33 anos da nossa Constituição Federal. Muito obrigado. Imagina, Iago, eu que agradeço e, como eu já disse, parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo. E vamos começar, Iago, falando um pouquinho sobre esta questão principiológica que a Constituição Federal de 88 trouxe. Veja, Uhum. quando nós falamos em tutela constitucional do direito penal, na verdade, a Constituição Federal ela pegou princípios que são de todas as áreas, não só do direito penal, mas lá do direito tributário, do direito civil, do direito empresarial, pegou esses vários princípios e trouxe para a Constituição Federal. Colocou isto na Constituição Federal, nós temos expressão máxima disso lá no artigo 5º. Esses 78 incisos que existem no artigo 5º, eles nada mais são do que princípios e que se abarca aí de todas as áreas. Agora, tem um, Iago, que sem dúvida é o mais importante, é o que serve de norte para todas as áreas e principalmente aqui no nosso direito penal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio, que está no artigo 1º da Constituição Federal, junto com a previsão, com a determinação de que nós vivemos num Estado democrático de direito, significa algo muito importante. Nós demos um passo, uma evolução significativa em relação ao positivismo que existia até então. Veja, Iago, com o término da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí a notícia de todas as barbáries que aconteceram, principalmente por causa do nazismo. E você sabe, Iago, qual foi a principal defesa dos soldados nazistas
nos julgamentos, e principalmente no Tribunal de Nuremberg, eles diziam simplesmente o seguinte, mas espera lá, eu cumpri a lei. Eu cumpri a lei. Então, veja, historicamente, no âmbito do direito penal, claro, demos um grande passo quando houve o princípio da legalidade. Então, somente será crime aquele fato que estiver previsto em lei. Então, o fato precisa estar previsto em lei para ser considerado crime. Ou seja, nós nos afastamos de religião e de moral. Não importa se o fato é pecado ou se é imoral. Somente será considerado crime se estiver previsto em lei. Beleza? Foi um grande passo isto. O fato ter ocorrido na época em que tinha a lei em vigência, né? Exatamente. Veja, beleza, historicamente demos um grande passo, mas isso lá em 1215. Aí vem a Segunda Guerra Mundial e os nazistas dizem o seguinte, mas espera lá, eu estava cumprindo a lei. A lei dizia o que eu precisava fazer. Você tinha uma lei, por exemplo, Iago, lá na Alemanha, dizendo o seguinte, olha, as mulheres que quiserem fazer aborto, pode fazer aborto porque o produto da concepção dessas mulheres do leste europeu não nos interessa. Agora, uma mulher alemã, esta não pode fazer aborto. Por quê? O produto da concepção não lhe pertence, pertence ao Estado. O problema de você seguir friamente o princípio da legalidade, e apenas o princípio da legalidade, é que se você tiver uma arbitrariedade, um Estado arbitrário, isto vai legitimar os atos praticados por este Estado arbitrário. Veja na Coreia do Norte, por exemplo, ou mesmo na Alemanha nazista, o que acontece? Ninguém está fazendo algo ilegal. Você tem a previsão legal do que estes ditadores podem fazer. Aí, a nossa Constituição de 88 vem e diz o seguinte, opa, pera lá, acabou essa história de apenas observar o princípio da legalidade ou de ter um Estado formal de direito. Nós temos agora, nos termos do artigo 1º da Constituição Federal, um Estado democrático de direito. Ou seja, onde você lê Estado democrático, entenda, um Estado materialmente humano. Um Estado que busca, lá no artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Este princípio da dignidade da pessoa humana, sem dúvida, é o mais importante para o direito penal, porque é a partir deste princípio que você passa a traçar toda uma legislação criminal. Você passa a pensar uma legislação criminal observando o princípio da dignidade humana. Ou seja, nós temos agora uma limitação para o legislador. Legislador, você não pode criar leis que desrespeitem a dignidade humana. E aí, disso, você tem uma série de princípios, né, de subprincípios que decorrem desse princípio da dignidade humana, como, por exemplo, o princípio da humanidade. A nossa Constituição Federal, Iago, proíbe uma série de penas. Você não pode ter pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Você não pode ter pena de tortura, pena de banimento, penas cruéis. Isso é um princípio, é um norte que deve ser seguido pelo legislador e pelo aplicador do direito, pelo juiz também. Muitas vezes o legislador, ele elabora uma lei, e aí o duro de fala de legislador é que a gente lembra de Tiririca, Romário e Alexandre Frota, não é? Mas são nossos representantes do povo. E aí o legislador, então, ele não pode criar uma lei que afronta a dignidade humana. Beleza, o legislador não criou uma lei que afronta a dignidade humana, mas a aplicação prática desta lei acaba afrontando. O que acontece? O juiz, no caso concreto, não poderá aplicar esta lei. E não poderá aplicar com base nesse artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal.
Eu estava dizendo, Iago, enquanto nós estávamos tentando buscar a conexão do fato terrível que aconteceu há pouco tempo no Brasil, onde se prendia pessoas em container. Prender alguém em container? Você falou, mas a Constituição não proíbe pena cruel? O que é prender alguém num container? Ainda mais, Iago, no Nordeste, aquele sol escaldante e o sujeito preso num container. O STJ, felizmente, proibiu toda esta prática horrível com base no princípio da dignidade humana. Não tem cabimento você prender alguém em container. Isso fere frontalmente a dignidade humana. Então, vejam, estes princípios, eles servem para o legislador e para o juiz também, não é? Não só o juiz que aplica a pena, mas para o juiz que executa, que cumpre aquela pena também. Então, o juiz da execução criminal também precisa observar este princípio da dignidade humana. E aí, veja só que situação, Iago. Nós estamos aqui fazendo uma live, você se utilizando de todo esse aparato tecnológico. Eu também, várias lives fiz ao longo aí deste período terrível de pandemia. O judiciário, não é todo, com processo eletrônico, audiências virtuais, o que particularmente eu tenho gostado bastante, né? Tenho feito várias sustentações orais em outros estados, nos tribunais superiores, tudo sem precisar sair de casa ou do escritório, o que é muito bom. Vantagens, né? Fantástico, mas essa pandemia que vitimou aí mais de 600 mil pessoas no Brasil, algo terrível, não é? Nós temos um outro lado também para se pensar, que é o seguinte, pô, professor, mas espera lá, quer dizer então que vem uma pandemia e aí o juiz vai fazer o quê com os presos? Solta todo mundo? E como é que fica um outro princípio que nós temos, que é a segurança pública? Espera lá, mas se você pegar a lei de execuções penais, nós temos a previsão de que o preso fique em cela individual. Só que isso não é observado. Isso não é observado por quê? Problema do poder executivo que não constrói e que não observa o que está expresso na lei. E aí, Iago, nós temos um problema que é o seguinte: se o próprio Estado não está cumprindo o que diz a lei, quem é o Estado para exigir que alguém cumpra a lei? Então, o Estado precisa dar o exemplo. Se o Estado não dá o exemplo, pô, o Estado quer saber, eu também não vou cumprir a lei. E aí você acabou com o Estado democrático de direito. Aí perde a legitimidade, né? Perde totalmente a legitimidade. Aí você não tem mais como cobrar de quem quer que seja a observância da lei. Vamos falar, pô, mas Estado, você está observando a lei? Vamos pegar um exemplo, Iago, bem banal, mas que mostra bem essa dificuldade do Estado entender a necessidade de aplicação dos princípios do direito penal. Nós temos um princípio que é o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade significa o quê? Você tem uma proporcionalidade trazida pelo próprio legislador quando elabora os crimes. Então, por exemplo, nós temos o crime de furto, crime de roubo, crime de homicídio. Você pega lá no Código Penal a pena do crime de furto, reclusão de 1 a 4 anos. Furto é sem violência ou grave ameaça, 1 a 4 anos. Roubo com violência ou grave ameaça, você tem uma pena de 4 a 10 anos. Homicídio, você passa a ter uma pena de 6 a 20 anos. Então, o legislador, ele traz uma proporcionalidade. Só que aí, Iago, o que acontece? Às vezes, o legislador erra na mão. Principalmente quando a mídia, a imprensa, fica muito em cima de algum fato. Noticia o fato como se aquilo fosse o fim do mundo. E o legislador, então, para agradar os seus eleitores,
lembrando que o preso definitivo não é eleitor, por isso ele ficava preso em container, não é? Porque não interessa para o Estado, já que ele não vota mesmo, dane-se o preso. Aí o legislador, como a imprensa está pegando muito no pé, batendo muito na tecla, por exemplo, vou pegar um exemplo concreto que nós tivemos, onde se vendeu pílula anticoncepcional que era feita de farinha. Um escândalo da Microvilar. Pílula anticoncepcional feita de farinha. O que o legislador fez? Pegou o crime do artigo 273 do Código Penal, não é? Mudou a redação, transformou aquilo em crime hediondo e colocou uma pena mínima de 10 anos. Aí você vai ler a redação do artigo 273 e você fala, pô, mas pera lá, se alguém falsificar ou adulterar um shampoo anti-caspa ou um álcool em gel, 70% que está ali, na verdade, com 60% ao invés de 70%, o shampoo anti-caspa que não está funcionando direito, foi falsificado, o que acontece? Pena de 10 anos, Iago. 10 anos. Aí você fala, pô, mas espera lá, se matar alguém, a pena é de 6 anos. Homicídio é 6 anos. Cadê a proporcionalidade? Isso fere o princípio da proporcionalidade. Aí vem, então, o Supremo Tribunal Federal, que, em último caso, ele quem analisa estas situações, não é? E o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, espera lá, a pena de tráfico de drogas tem uma pena mínima de 5 anos. Não pode uma adulteração de medicamento ou uma adulteração de shampoo ter uma pena de 10 anos. Aí o que o Supremo Tribunal Federal teve que fazer? Falou o seguinte, olha, essa pena do artigo 273 do Código Penal não vai ser aplicada. Ela não pode ser aplicada porque ela fere o princípio da proporcionalidade das penas, que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Fere este princípio. E aí, veja o Frankenstein que é criado pelo Poder Judiciário. Não é? Por quê? Você tem o crime do artigo 273 do Código Penal com a pena do artigo 33 da Lei de Drogas. Quer dizer, você acaba criando aí um Frankenstein, não é? Ainda que, pelo menos neste caso, o Supremo Tribunal Federal declarou que há uma ofensa à proporcionalidade e determina a aplicação da pena do tráfico de drogas. Agora, um outro exemplo que nós temos é de crime doloso e crime culposo. Crime doloso, aquele praticado com intenção. O agente tem a consciência e a vontade de praticar um crime. Então eu quero matar alguém, saco da minha arma, vou lá dar um tiro na cabeça de alguém. Crime doloso, homicídio doloso. Crime culposo é aquele praticado sem querer. Porque você não queria, mas você foi negligente, você foi imprudente, você foi imperito. Ou seja, você não tomou os cuidados que deveria tomar. As cautelas que se exige na nossa vida cotidiana, você não tomou essas cautelas necessárias. Como você não tomou essa cautela necessária, você acaba respondendo. Agora, o que deve ter uma pena maior? Um crime doloso ou um crime culposo? Bom, é claro que proporcionalmente um crime doloso precisa ter uma pena maior. Crime culposo tem uma pena menor. Isto é óbvio, isso decorre dessa questão de proporcionalidade. Beleza. Só que aí, Iago, se nós formos lá no Código Penal, o artigo 129 do Código Penal, ele prevê o crime de lesão corporal dolosa. No caput do 129, lesão corporal dolosa. Então, eu saio aqui da live e falo, pô, Iago, essa live aí não estava funcionando direito, então a culpa é sua porque você não sabe usar o equipamento. Vou lá e dou um soco no seu rosto. Deu um soco no seu rosto. Isso é crime de lesão corporal dolosa. Tem a pena, Iago, de detenção de 3 meses a 1 ano.
Então, se eu saio daqui, vou aí no seu escritório e desfiro-lhe um soco no meio do rosto, 3 meses a 1 ano de detenção. Crime de lesão corporal dolosa. Só que aí, Iago, e se eu fizer isso na direção de veículo automotor? Eu estou dirigindo o carro, vejo você atravessando a rua e falo, pô, olha o Iago ali, quer saber? Eu vou atropelar o Iago. Acelero o carro e atropelo propositalmente. Código Penal, lesão corporal dolosa, 3 meses a 1 ano. Beleza. Só que se eu fizer isso de forma culposa, Iago, eu tô lá dirigindo meu carro, toco o celular, eu vou atender o celular, me distrair e sem querer eu atropelo você. E causo uma lesão corporal em você. Uma lesão corporal culposa. Foi sem querer, eu não queria te atropelar. O Código de Trânsito, ele prevê para o crime de lesão corporal culposa a pena de 6 meses a 2 anos. Ou seja, o dobro da pena se o crime for cometido de forma dolosa. Então vejam que nós temos, citei 2 exemplos para vocês, um da Microvilar, lá do artigo 273 do Código Penal, que nesse, pelo menos, o STF já pacificou que não vai ser aplicada a pena do 273, e esse exemplo aqui do artigo 129 do Código Penal com o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Fere também o princípio da proporcionalidade. O correto, Iago, seria o legislador corrigir isso, não é? Sim. O legislador corrige isso daí porque está errado, fere a proporcionalidade. Agora, enquanto o legislador não corrige isso, cabe ao judiciário, né? Então, aí o judiciário, vendo esta desproporcionalidade na aplicação da pena, vai ter que, seguindo estes princípios, desrespeitar a lei. Vejam, desrespeita-se a lei. Mas desrespeita-se a lei para observar um princípio constitucional, que é o da dignidade humana, e o subprincípio da proporcionalidade. Iago, isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Porque você tem a lei, mas esta lei fere princípios constitucionais. E aí cabe, então, a nós, operadores do direito, cobrarmos do legislativo. Falou, legislativo, quando você faz uma lei, você precisa ter lá um corpo jurídico para te palpitar, porque o legislador, claro, o legislador ele não tem aí a obrigação de conhecer os detalhes da lei, mas precisa ser bem assessorado, né? Você precisa saber e ter alguém que possa efetivamente orientá-lo neste sentido, para que não ocorra estas violações diretas ao princípio da proporcionalidade, como nesses exemplos que eu dei aqui, que não ocorra violações diretas ao princípio da dignidade humana, como foi o caso de se prender pessoas em container. E estou falando de prisão, Iago, porque nós estamos tratando da tutela penal, não é? Agora, essa história de container já é bem antiga, tanto que muitos alunos de ensino fundamental, não é? Algumas prefeituras, alguns governadores colocavam os alunos para estudar em container. Não tem cabimento isso, né, Iago? Isso fere frontalmente esse princípio aí da dignidade humana. Falei bastante aí, Iago. Passo a palavra para eventuais perguntas, ou não sei como você tinha trilhado aí a nossa conversa, mas acabei me empolgando aí com essa análise da dignidade humana. Imagina, é só para complementar mesmo, porque realmente o mais absurdo ainda é saber que na própria Câmara, no próprio Senado, tem a Comissão de Constituição e Justiça, mesmo assim esses projetos de lei se transformam em lei e acaba causando todo esse transtorno, vamos dizer assim, né? Aí fica realmente esse embate aí entre o judiciário e o legislativo, e quem sofre é a gente, principalmente quem é acusado, né, de
de eventualmente ter cometido algum desses crimes, né? Exatamente. E aí, Iago, é interessante nós observarmos também uma série de outros princípios implícitos na nossa Constituição Federal, que decorrem todos desse princípio da dignidade humana, como, por exemplo, na própria utilização do direito penal. Você falou, opa, pera lá, eu tenho toda uma estrutura do direito. Então, eu tenho direito civil, direito do trabalho, direito tributário, direito penal. Quando que deve ser usado o direito penal? Para que eu vou utilizar o direito penal? Então, se você se faz essa pergunta, para que serve o direito penal? Você chega à conclusão que o direito penal, ele é o braço mais forte do Estado. Eu costumo brincar nas minhas aulas, Iago, que o direito penal é um pitbull. É um pitbull, aquele cachorro feroz, babando, né? Um Rottweiler, que não pode ser solto por qualquer coisa. Não. Você só vai soltar esse Rottweiler, esse pitbull, quando for estritamente necessário. Agora, se outras áreas do direito conseguem resolver o problema, deixa para as outras áreas do direito. Porque no direito penal, como é o braço forte do Estado, você está restringindo, muitas vezes, a liberdade de locomoção da pessoa. Ela está sendo presa, retirada do seio familiar, retirada da sociedade e jogada numa jaula, não é? Que é a cadeia, se vocês pararem para pensar, pessoal, é uma jaula, não é? Então, só vai ser utilizado o direito penal em último caso. Daí vem aquela ideia, né? Poxa, para que eu vou usar o direito penal? Se você estiver andando de carro sem cinto de segurança, isso é motivo para você chamar o direito penal? Não. Isso daí o direito administrativo resolve o problema, dá uma multa de trânsito nele, manda assistir palestra lá para saber da importância do uso de cinto de segurança. Se você tem o seu carro está dirigindo a 70 km por hora numa via em que a velocidade permitida é 60. Isso não interessa para o direito penal. Deixa lá para o direito administrativo resolver esse problema. Portanto, você só vai chamar o direito penal quando for algo sério. Você matou alguém, roubou, estuprou. Aí sim você vai chamar o direito penal. Agora, eu não registrei o meu empregado, eu não paguei os direitos, as verbas trabalhistas para esse empregado. Você precisa chamar o direito penal para isso? Veja, se você reduz a condição análoga à de escravo, aí você chama o direito penal, não é? E nós temos um problema com o estagiário, não é? Você fala em redução à condição análoga de escravo e tem alguns que entendem redução à condição análoga de estagiário. Até o estagiário tem direito, pessoal. Não é? Você vai lá falar com os meus amigos da área trabalhista, eles falam que o estagiário tem direito, gente. É o que faltava. Veja que o mundo está perdido, né? Se até estagiário tem direito, pessoal, é óbvio que todos, e a estagiária entra nesse rol de ser humano, não é? Todos têm direito. E a Constituição Federal assegura esses direitos. Não pagou as verbas trabalhistas. Manda lá para o direito do trabalho. Não é o direito penal que vai entrar nessa seara. Agora, sendo realmente questões importantes, não é? Questões que outras áreas, como o direito civil, não consegue resolver, aí você chama o direito penal. Não é? Se você chamar o direito penal para tudo, Iago, o que acontece? Vira um direito penal simbólico. Vira um direito penal que ninguém vai ter confiança. Fala, isso daí não serve para nada. Não é? Então, esse é o risco no âmbito do direito penal. Daí, inclusive, acho que deu uma travada, mas já voltou, né? Voltou. Daí, inclusive, Iago, se decorre justamente esse princípio da insignificância. Você fala, pô, professor Marcelo, por que o princípio da insignificância não está previsto expressamente no nosso Código Penal, como fazia o Código Criminal do Império de 1830?
Ele não está previsto expressamente, gente, porque quem vai analisar se o fato é insignificante ou não é o juiz. O juiz, no caso concreto, ele vai analisar se é insignificante ou não, observando todos os princípios constitucionais. Por isso que o nosso legislador, no Código Penal, ele não trata expressamente do princípio da insignificância. Mas lá o Supremo Tribunal Federal, ele traz uma série de requisitos para os juízes aplicarem o princípio da insignificância. Por quê? Iago, eu tive um caso no escritório onde nosso cliente estava sendo acusado de tentativa de furto de 2 pastéis. O que aconteceu? A mulher chegou lá, ela vendia pastéis, né? Mas ela fritava o pastel na hora. Ela chegou com o carro dela, encostou o carro dela ali estacionou na rua mesmo, né? Pegou isopor, que tinha vários pastéis dentro, colocou isopor no chão, pegou uma bandeja de pastéis, colocou a bandeja de pastéis em cima do isopor, se debruçou no carro novamente para pegar outra caixa, quando passa, então, o sujeito correndo, pega 2 pastéis e foge, não é? Crime de furto. A mulher saiu gritando, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão, e pegaram. Não é? Pegaram lá, passaram inclusive uma rasteira, né? Alguém que estava ali perto, passou a rasteira, o cara caiu no chão, foi pastel esparramado para tudo quanto que era lado. Esse sujeito foi preso em flagrante por tentativa de furto, né? Depois foi colocado em liberdade, claro, mas o delegado instaurou inquérito policial, teve perícia nos pastéis. Não é? Era um pastel de carne e um pastel de presunto e queijo. Iago, os pastéis estavam crus, não tinham sequer sido fritos ainda. E eu lhe pergunto, você vai mover a máquina do direito penal por causa de 2 pastéis? Você fala, pô, se fosse pastel de bacalhau ainda, né? Ou se fosse 1 litro de gasolina hoje, ainda se justifica, não é? Agora... Pastel de ouro, né? Cristal. Não dá, né, Iago? Não dá. Aí o próprio Ministério Público pediu o arquivamento, falou, não, para lá, não tem crime aqui. O direito penal não vai se preocupar com isso. Beleza, conseguimos matar isso aqui. Mas quantos e quantos casos você não vê que chega até o Supremo Tribunal Federal porque o sujeito furtou shampoo, furtou 2 pacotes de batata frita, que muitas vezes o supermercado recupera esses pacotes ainda. Isso é para o direito penal se preocupar? Isso, gente, não é. É para você aplicar o princípio aí da insignificância, não é? Então, o delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz de direito tem que entender que nestes casos, embora formalmente eu tenha uma conduta típica, eu dou sempre em sala de aula, Iago, o exemplo de furtar uma bala nas lojas americanas, né? Fazer propaganda aqui das lojas americanas. Você vai lá nas lojas americanas, tem aquela bacia gigante com um monte de bala. O sujeito vai lá e furta uma bala das lojas americanas. Formalmente você tem crime. Formalmente se encaixa essa conduta no artigo 155 do Código Penal. No entanto, materialmente, isso é crime? Vamos ver qual que é o bem jurídico protegido? Patrimônio. Houve lesão ao patrimônio das lojas americanas? Ela nem sabe quantas balas tem naquele pacote, não é? Então, não há interesse do direito penal ser chamado nesse caso. Move uma ação civil, se for o caso, pede lá uma indenização, mas no âmbito civil, não no direito penal. O direito penal ser chamado para isso é um exemplo máximo aí de descrédito de todo o poder judiciário. Né? Porque fala, enquanto estão roubando, estão matando, tem corrupto aí desviando dinheiro, milhões e milhões de reais, de hospital, de escola, de merenda. O direito, a polícia e o judiciário estão correndo atrás de ladrão de galinha. Então, essa ideia, não é,
de você usar o direito penal apenas quando for estritamente necessário, decorre da Constituição Federal. Um último exemplo, trazendo agora adequação social. O direito penal, gente, ele é eivado de valores. Então, você tem aquela teoria tridimensional do Miguel Reale, que a gente estuda sempre, não é? Fato, valor e norma. Curiosamente, para alguns, não é? Parece que eles não veem lá o fato, valor e norma, mas sim crime, réu e cadeia. Não é? Alguns acham que direito é isso. Não, não é. Você tem que valorar os fatos, valorar as condutas. Será que essa conduta realmente precisa permanecer no direito penal ou não? Não é? Então, nós temos um hábito no Brasil, e acho que no mundo inteiro, nasceu a sua filha, com a festa, tal. Você vai lá, a primeira coisa que faz, fura a orelha da menina, coloca um brinco nela. Você furou a orelha de uma pessoa. Isso é crime de lesão corporal. Por que não se aplica esse positivismo exacerbado que existia até o início do século XIX? Porque nós temos que interpretar a norma de acordo com a adequação social. Se a conduta é socialmente adequada, não há por que você tratar isto como sendo uma conduta criminosa. Não é? Então, colocar brinco na orelha, colocar piercing, fazer tatuagem, são condutas socialmente aceitas. E, portanto, o direito penal não vai tratar disso. O Tarcísio Fadel é aluno também da PUC Campinas, ele chegou a fazer um comentário aqui. Iago e professor Valdir, muito bacana a live. Não sei se seja... Não, assim, já foi abordado o tema, mas seria legal comentar sobre a presunção de inocência e a prisão em segunda instância, tema já apreciado pelo STF mais de uma vez. Isso, questão muito interessante essa da prisão em segunda instância. Veja, a nossa Constituição Federal, ela traz o princípio da não culpabilidade. E talvez um dos princípios mais claros, mais cristalinos do direito constitucional que se aplica ao direito penal, mas que gerou uma discussão enorme. Tanto que os posicionamentos do STF nessas duas últimas manifestações, não é, se deram por 6-5. Então, 6-5, permitindo a prisão em segunda instância, e depois 6-5, não permitindo a prisão em segunda instância. São 11 ministros, né, no STF, por isso o 6-5. Ou seja, quase empate. Mas, vejam, ela diz o seguinte, estabelece a nossa Constituição que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nossa Perfeito. Constituição diz exatamente isso. Ipsis literis do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da presume-se a inocência. Se ninguém pode ser considerado culpado, presumo a inocência. Ninguém vai ser considerado culpado antes da sentença definitiva. Sentença definitiva se dá quando? Sentença definitiva se dá quando não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso, aí você tem o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado é que pode, então, se executar a pena. E aí nós temos toda uma sistemática no nosso Código Penal. Grosso modo, até 4 anos regime aberto, entre 4 e 8 semiaberto e mais que 8 anos regime fechado. Somente será executada a pena depois do trânsito em julgado. Por quê? Ora, porque ele pode ser absolvido. Se for absolvido, por que ele vai cumprir provisoriamente a pena? Não tem sentido cumprir-se provisoriamente a pena se tem chance ainda de ser absolvido. Beleza. Isso significa, professor, que então ninguém pode ser preso em primeira instância ou segunda instância? Não, claro que não. Pode ser preso desde que tenha os requisitos da prisão preventiva.
Então, alguém está ameaçando testemunha, alguém está querendo fugir da aplicação da lei penal. Óbvio que, nestes casos, o juiz, tendo em vista o artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, determina a prisão. Primeira instância, segunda instância, STJ, STF, tanto faz. Pode-se prender alguém em primeira instância? Pode. Agora, a discussão que se teve no STF não foi essa. A discussão foi, a partir do momento em que eu tenho a decisão de segunda instância, eu já posso executar a pena? Não pode. Por que não pode? Porque falta a análise dos tribunais superiores. Ah, mas o Tribunal Superior não analisa fato. É verdade, o Tribunal Superior não analisa fato. Mas quantos e quantos casos nós temos em que o STJ reconhece que uma determinada prova foi ilícita e anula tudo? Cito para vocês o exemplo da Operação Castelo de Areia. Esperaram chegar até o STJ para reconhecer que a interceptação telefônica não tinha autorização judicial. E aí o STJ anulou tudo. Precisou chegar até o STF para, num julgamento recente, se entender que o juiz era parcial. Se o juiz é parcial, ele não pode julgar o caso. Ele não pode julgar o caso. Não só julgou, condenou e executaram a pena. Isso fere mortalmente o princípio da presunção de inocência, que é o da não culpabilidade, que é o da dignidade da pessoa humana. Então, vejam que a prisão em segunda instância que se fala é aquela execução automática a partir da decisão de segunda instância. Esse cumprimento automático a partir da segunda instância é que não pode acontecer. Por que não? Porque a estrutura do nosso Poder Judiciário, que foi trazida pela Constituição Federal, permite um recurso para a instância superior. Esse caso do STJ, esse caso do STF, não é? Todos fizeram o quê? Anularam o processo. Anularam o processo. Então, como é que alguém vai cumprir pena? Não pode. Não é? E temos uma redação horrível, Iago, trazido pelo pacote anticrime, que eu entendo que é totalmente inconstitucional, está lá no Supremo para ser analisada, que é a decisão de que nos casos do tribunal do júri, quando o réu é condenado a uma pena superior a 15 anos, a sua prisão é automática. Ué, mas ele responde a todo o processo em liberdade. O tribunal do júri veio e condenou ele a uma pena superior a 15 anos. Fere o devido processo legal também, né, Marcelo? Totalmente. Ele vai sair preso do plenário. Não tem sentido isso, Iago. O tribunal, em segunda instância, pode anular o júri. Os jurados conversaram. Quantos e quantos júris não são anulados pelo tribunal em segunda instância porque a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos? Porque houve nulidade posterior à pronúncia. Por exemplo, os jurados conversaram. Não é? Então, isso tudo demonstra que os princípios são muito importantes. E o juiz deve saber aplicar estes princípios. Eu tenho visto alguns juízes que, em decisões do tribunal do júri, que o réu é condenado a pena superior a 15 anos, não determina a prisão dele. Falou, aí o Ministério Público se insurge contra isso, ele fala, não, mas esse artigo é inconstitucional. Esse artigo do Código de Processo Penal, que prevê a prisão automática por pena superior a 15 anos, é inconstitucional. Quem está fazendo aí a observância do princípio constitucional? O juiz. O legislador, que deveria ter feito, não fez, o juiz, no caso concreto, faz. Isso é você ter um Estado de direito, um Estado materialmente de direito e que respeita a dignidade humana. É saber aplicar a norma. Porque senão, Iago, a gente volta para aquela situação do nazismo. Ah, eu estou só cumprindo a lei. Pô, mas você está cumprindo a lei matando, fazendo aí, matando um feto, autorizando a matar o feto de um, mas de outro não. Que igualdade é essa? Não é? Então, a gente precisa estar muito atento a esses princípios constitucionais que servem e existem
justamente para isso, para se buscar a dignidade humana. Perfeito. Realmente a gente, em casos práticos, né, eu não atuo diretamente com o direito penal, né, mas durante a faculdade, sempre a gente ouviu casos, a gente se depara com uma realidade muito conflitosa nesse sentido, né? Muito por parte tanto do judiciário, em muitos aplicando a lei de forma bem positivista mesmo, ignorando princípios, outras vezes voltando atrás, observando, corrigindo, né, de acordo com os princípios, né? Então a gente vê também pela parte do próprio Ministério Público, né? Muitas vezes também violando princípios. Então, que deveria ser o primeiro a falar, opa, pera lá, não é um caso que deve ser, por exemplo, processado com o devido processo legal, penal, né? Deveria, então, ser arquivado, por exemplo, e a gente acaba encontrando muitas dessas arbitrariedades. Exato. E aí é interessante também, Iago, observar, de um outro lado, que nós temos na Constituição Federal alguns mandados de criminalização. A própria Constituição Federal manda criminalizar determinadas condutas. E aí nós temos como exemplo até a imprescritibilidade do crime de racismo, a imprescritibilidade de crimes praticados contra o Estado democrático de direito. Vejam que a própria Constituição, ela dá uma ordem para o legislador. A Constituição fala, o legislador, eu, Constituição Federal, estou dizendo que o racismo é crime imprescritível, portanto, regulamente essa história aí do racismo. Aí o nosso legislador vem, regulamenta lá mais ou menos, não é? Só que se esquece, por exemplo, de algumas questões muito importantes que permeiam o Estado democrático de direito, que é a homofobia. E aí, como nós não temos uma norma expressa dizendo o que é homofobia, esta questão vai para o Supremo Tribunal Federal, tanto via a DIN, né, ação direta de inconstitucionalidade, como mandado de injunção, e o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, olha, já que o legislador, que deveria legislar, não legislou, então vamos fazer o seguinte, crime de homofobia, homofobia passa a ser racismo. E tem todas as consequências do crime de racismo. Mas falta aí o legislador tratar dessa matéria. Não é o judiciário que vai criar tipos penais, mas o legislador. Então, nós temos uma série de normas programáticas no âmbito do direito penal, como grupos armados, tráfico, tortura, terrorismo. O próprio Constituinte diz que ele se submete às regras do Tribunal Penal Internacional. Então, se o Brasil não conseguir resolver o problema aqui dentro, olha a vergonha, Iago. A gente não consegue resolver o problema aqui dentro. Por omissão, diz o Constituinte, por omissão ou incapacidade do sistema judicial interno, omissão ou incapacidade do sistema judicial interno, não conseguir resolver o problema aqui dentro, manda para o TPI, para o Tribunal Penal Internacional, que é uma corte internacional que pode julgar brasileiros, porque nós não resolvemos esta questão aqui no Brasil. Veja que não adianta, Iago, a Constituição dizer todos são iguais perante a lei. Está lá no caput, princípio da igualdade, no artigo 5º da Constituição Federal. Você fala, ó, todos são iguais perante a lei. Mas aí vem o próprio Constituinte no inciso 1º e coloca homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E aí você para pensar um pouco e fala, né? Pô, mas pera lá. Se todos são iguais perante a lei, por que o Constituinte coloca que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Justamente por causa do histórico do nosso país, que é um país extremamente machista, patriarcal, onde as mulheres, até pouco tempo atrás, ficavam renegadas a segundo plano. Nem votar elas podiam, não é? Trabalhar.
era bem mais complicado do que é hoje. E aí nós vimos que existe, por exemplo, criação de Delegacia da Defesa da Mulher. Você falou, mas peraí, se todos são iguais perante a lei, por que tem DDM? Por que tem Lei Maria da Penha? Não é? Lei de Violência Doméstica? Por causa do histórico do nosso país. A nossa sociedade, eu brinco também, Iago, dizendo o seguinte, que as mulheres evoluíram ao longo da história na sociedade e os homens parece que vivem na época das cavernas ainda. Por quê? O que se tem de violência doméstica, o que se tem de agressão contra a mulher, é algo inacreditável e que vem à tona, principalmente nessa época de pandemia. Não é? O que cresceu as violências praticadas contra as mulheres é algo assim absurdo. Então, o direito penal precisa vir e atuar. E falar, ó, agora a gente vai criar uma lei que vai proteger as mulheres. Vamos ter uma série de medidas protetivas para quem desrespeitar as mulheres. E aí vem, claro, uma série de outras ações afirmativas com relação às mulheres, com relação aos homossexuais, com relação aos negros, com relação a uma série de outros grupos religiosos, inclusive, não é? Por quê? Se a gente vive num Estado democrático de direito e se a gente quer realmente observar os direitos humanos, não é? Existe um preço para isso. Não importa se eu gosto ou não gosto do seu pensamento filosófico, do seu pensamento religioso, do seu pensamento político ou do seu time de futebol. Eu tenho que respeitar, Iago. Eu tenho que respeitar. Mesmo eu sendo corintiano, bicampeão mundial, não é? E o melhor time de futebol do mundo, eu respeito os outros, não é? Eu tenho que respeitar. É o preço que se paga por viver num Estado democrático de direito. Então, não adianta falar, eu vou quebrar tudo, eu vou fazer e acontecer. Aí você está errado, aí você não quer mais um Estado democrático de direito. Você perde esta possibilidade disso que nós estamos fazendo aqui, Iago, nessas lives maravilhosas que você tem feito, que é discutir, debater, trazer o assunto à tona. Veja, o seu canal é aberto, o meu canal é aberto, qualquer pessoa entra e qualquer pessoa escreve aqui nos comentários. Posso gostar, posso não gostar. Claro que se partir para ofensa, você desativa os comentários, né? Mas o debate saudável é justamente esse, não é? É trazer e poder conversar. E a gente só pode fazer isso, Iago, se a gente está no Estado de Direito. Eu só posso reclamar do presidente da República, do presidente do STF, do estagiário, se eu estou num Estado democrático de direito que respeita os direitos humanos. Se eu não estiver no Estado democrático de direito, Iago, aí eu só posso abaixar a cabeça e falar amém para o ditador que está comandando, né, a nossa sociedade. E aí o papel do operador do direito, do advogado, do juiz, do promotor, ele fica muito limitado. Então, por isso que normalmente o confronto, quando ocorre qualquer violação, vem dos operadores de direito. Por quê? Porque nós conhecemos a Constituição Federal, sabemos que ela deve ser aplicada mesmo contra o meu inimigo, ou a favor do meu inimigo. Independente do que aconteça, né? Independente do que aconteça, tem que ser respeitada. Exato. Para evitar esses abusos, essas arbitrariedades que podem acontecer por conta do Estado. E aí o Estado pode falar o seguinte, mas eu estou cumprindo a lei. Só que a lei, quem faz é o Estado. E aí vem a importância desta tutela constitucional do direito penal, que são os princípios. Estes princípios, como o principal deles, da dignidade humana, não é? Ele é que vai irradiar
todos os outros princípios a serem utilizados, principalmente aqui no direito penal, contra a arbitrariedade do Estado. Não que o Estado seja sempre arbitrário, não é isso. Muitas vezes o Estado cumpre a lei como deve cumprir e segue os princípios constitucionais. Mas temos que ficar sempre vigilantes. Vigilantes contra a violação a esses princípios. E aí que tem toda essa tutela constitucional do direito penal. E a gente só vai estar atento a essas tutelas, a esses princípios, se a gente vir à tona e falar sobre eles, né? Comentar, exatamente. Para justamente compartilhar esse conhecimento para as pessoas que não são da área, né? Para justamente elas saberem que elas para que elas consigam enxergar isso. Iago, você só consegue fazer valer o seu direito se você souber que tem esse direito. Exatamente. Se você não sabe que tem o direito, você não consegue aplicá-lo, não é? Daí essa importância dessa discussão toda aí e dessa oportunidade que você dá para os seus seguidores, não é? De conhecer um pouquinho mais da nossa Constituição Federal em todas as áreas. Perfeito. Tem mais Achei, pelo que eu vi aqui nos comentários, não tem perguntas. Falamos bastante, Iago, aí para eu falar de todos os princípios, né? Daria uma live interminável, não é? Mas eu acho que o importante é justamente nós lembrarmos que o Constituinte ele está mandando um recado, tanto para o legislador, quanto para o Poder Executivo, como para o Poder Judiciário e para a população em geral, né? Para todos nós. Legislador, não crie leis que violem a dignidade humana. Juiz, não aplique leis que violem a dignidade humana. Executivo, trabalhe, aplique a verba pública para evitar desrespeitos à dignidade humana. E nós todos, né, população em geral, houve uma violação, houve um desrespeito à dignidade humana, não se cale. Não se cale. Por quê? Hoje podem estar violando o direito do seu vizinho. Amanhã vão estar violando o seu direito. Então, você não pode aceitar qualquer violação que seja, a qualquer princípio que seja. Por quê? Porque se começa aquela história, Iago, onde passa um boi, passa uma boiada, se você permitiu a violação a um direito calado, depois você não tem voz para gritar quando você precisar de ajuda. Daí a importância do direito penal. Não é? Você só se vale do direito penal em último caso. E aí o Estado vem feroz. Por quê? Soltar o pitbull. Então o Estado vem para arrebentar uma vez que houve desrespeito à legislação penal. E o advogado está lá para brigar e para atuar, para estender a mão para o réu. E às vezes o réu, Iago, ele está lá no fundo do poço. Ninguém mais quer saber do réu, nem a família dele. E o advogado é a última, aquela corda que o cara preso lá no fundo do poço vê para se agarrar. E daí, a frase lá do Sobral Pinto, que a advocacia não é para covardes, justamente porque o advogado, ele briga, principalmente na área criminal, contra a arbitrariedade do Estado. Tem processos que é uma maravilha, você vê um juiz extremamente garantista, um promotor garantista, que aplicam corretamente a lei, o delegado de polícia também, e o advogado fica ali praticamente, não é, sem precisar fazer muita coisa. Agora, o papel do advogado é quando aparece a arbitrariedade. Aí é que o advogado tem que brigar pela observância dos direitos constitucionais. E aí é que faz a diferença a presença de um advogado defendendo o seu cliente. Com certeza. E quantas vezes até
vindo do próprio judiciário, né? Nós não deparamos com violação de direitos e prerrogativas de advogados, né? Vindos então, direto, vem na mídia alguma discussão que o juiz acaba tendo com o advogado. Então, realmente, o processo penal, assim, atuar como penal é justamente isso que o doutor disse, é ficar antenado ali com todos os atos, porque qualquer ato ali pode prejudicar o seu cliente e até mesmo a sua advocacia em si, né? Exato, exato. E lembrando também, né, Iago, a gente vive aí num momento de que tá todo mundo com os nervos à flor da pele por causa dessa pandemia, né? Todo mundo ou ficando psicologicamente maluco ou ficando sem dinheiro também, não é? Claro, tem alguns que ganham muito dinheiro com essa pandemia, mas tem muita gente aí sem dinheiro e isso acaba trazendo uma série de problemas para a pessoa, mas a intolerância, gente, não leva a nada. Não pode ser assim. Ouça o que o outro tem a dizer. Se não concorda, rebata, use argumento. Não dá. Então se afasta daquela pessoa. Não é? Não precisa partir para agressão, não precisa partir para ofensa, não precisa ser intolerante. Não é? Vai buscar um outro grupo, um outro hall de amizades. Não é? Porque assim você faz a sua vida muito mais leve, muito mais saudável e vai ter, sem dúvida nenhuma, uma tranquilidade no seu viver, na sua dignidade para a vida. Não é? Aproveitem a vida. Isso é muito importante. Sim, com certeza. Isso eu acho que é a principal mensagem que a gente poderia dar aqui para as pessoas com essa live é essa, né? Exatamente, Iago. E aí, para finalizar, Iago, eu gostaria mais uma vez de parabenizá-lo, tá? E eu sei que muitos dos seus seguidores são estudantes de direito, são jovens advogados, ou alguém que está pensando em trilhar, não é, o caminho do direito. Eu digo para vocês o seguinte: sempre estudem. Estudem, não é fácil, não é uma profissão fácil, mas é uma profissão muito gratificante. A área do direito abre, sim, um leque enorme de opções, mas, além disso, dá um crescimento pessoal para você muito Humano. grande, muito grande. Só que não se acomode. Não se acomode, leia de tudo. Tudo que você puder ler, tudo que você puder estudar, leia, estude e ouça. Converse com as pessoas, dialogue com as pessoas. Ouça os mais velhos, não é? Ensine os mais novos, aprenda com todos, porque desta forma você vai ter um crescimento pessoal muito grande, você vai aprender muito e quando tiver uma decisão difícil, você vai saber tomá-la. Você vai saber qual é o melhor caminho a trilhar. Então, esse estudo da Constituição é muito importante, Iago. Recomendo, aliás, constitucional deveria ser ensinado já desde o ensino fundamental, não é? Noções, pelo menos, de cidadania, noções de Constituição. Eu vi que você vai ter live sobre as diversas áreas, né? Não direito penal só, mas direito do trabalho, sobre política, né? Que foi ontem com o César Babler. Então, isso, Iago, é muito importante, né? Discutir e debater. Isso é o que vai fazer, sem dúvida, nós crescermos como sociedade, como país e cada um como pessoa também. Maravilha, Marcelo. Então, encerrando a live, gostaria de mais uma vez agradecê-lo por este tempo, pela paciência também, porque realmente aqui a conexão demorou para conseguir se encaixar ali, né, para a gente conseguir fazer a live, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, muito obrigado aí pela live, por tudo, por cada mensagem dita aí para as pessoas que nos assistiram e que vão assistir também, porque a live vai ficar salva. E é isso, Marcelo. Com certeza mais convites virão aí para nós debatermos mais outros assuntos.
E é isso, pessoal. Boa noite Maravilha, a todos. Iago. Muito obrigado a todos os seus seguidores, aos comentários, uma enorme satisfação vir aí alunos e ex-alunos que participaram dessa live. E parabéns, sucesso, Iago. Até mais, gente. Tchau, Obrigado, tchau. Um Raquel. abraço. Você também. Abraço.